É uma aula mais tranquila, eu acho, do que as outras aulas que eu dei. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o que que é uma cognição, o que que faz parte da cognição, né? Então, a cognição é a capacidade da pessoa aprender, processar, né? Então, está relacionado a esses domínios cognitivos, né? Então, a memória, né? Captar uma informação e fixar essa informação, né? Seja uma informação que ele vai utilizar mais rapidamente ou a longo prazo. Linguagem, atenção, que é muito importante. Praxias, o paciente que tem uma praxia é aquele paciente que não consegue realizar algo que ele já realizava antes. Então, por exemplo, o paciente consegue utilizar os talheres ou vestir uma camisa, mas ele começa a ter uma apraxia, ou seja, ele começa a ter dificuldade de fazer essas ações que já foram aprendidas antes. Então, ele tem uma apraxia. Então, a apraxia tem relação a essa parte de você saber fazer atividades motoras que você já aprendeu antes. Aí vocês lembram lá da marcha magnética, que o paciente tinha uma apraxia de marcha, ou seja, ele tinha uma marcha eh, da, da hidrocefalia de pressão normal, que ele começa a andar arrastando o pezinho, mais lento, ou seja, ele começa a ter uma, que a gente chama de apraxia de marcha. Ele tem uma dificuldade de realizar uma atividade motora que ele realizava antes tranquilamente. As gnosias é conhecer, pode ser por algum momento, por alguma atividade, por alguma função sensorial, né? Então, eu posso ter uma agnosia visual, ou seja, o A é sempre negação, né? Então, a agnosia é você reconhecer por algum dos seus sentidos, seja visual, tátil, né? Eh, Tem vários tipos de agnosias, né? Agnosia de cores, agnosia sensitiva, né? Agnosia visual, auditiva, não, né? Então, as gnosias estão relacionadas a esse conhecimento, enquanto as praxias estão relacionadas a atividades motores que você fazia. Então, a gnosia é quando eu não reconheço mais algo, seja pelo tato, seja pela visão, né, seja pela audição, eu não consigo mais ter esse discernimento visoespacial, que já fala por si, então o paciente aí começa a ter, quando o paciente tem essa alteração visoespacial, você tem essa noção do meio, né? Eu vou subir aquela escada, eu vou levantar a perna até aquele, né, altura, ou eu não, eu perco essa visão 3D, né? Eu começo a ter uma visão mais 2D, o paciente começa a ter quedas, etc e tal. Outra parte que a gente avalia muito na visoespacial é a parte que aí a gente avalia, mas não avalia só isso, né? Que é a parte de quando o paciente, você pede o paciente desenhar, né? Ver algum objeto. Teve um paciente que a gente viu até, mostrou umas fotos de pessoas famosas, né? Pelé, Xuxa. Então, a gente consegue ver essa parte visoespacial do paciente, né? Visual também. Visual. Espacial é quando a visão está relacionada ao meio, né? Então, a gente pode ver a parte visual em relação a reconhecimento e a parte visoespacial que tem a ver com o que ele vê em relação ao meio e ele consegue se relacionar a esse meio, tá bom? E as executivas que são domínios cognitivos relacionados a planejamento, organização, né? Quando a gente vê todos esses domínios que vão formar a cognição, ou seja, vão fazer com que você se aprenda, você eh, consiga se relacionar com as outras pessoas, né? Ter essa parte cognitiva relevante, ou seja, o paciente pode ter uma alteração cognitiva em um domínio ou em múltiplos domínios, né? A gente vê que isso pode acontecer conforme a região que você tem alguma alteração, né? Lembrando que isso é algo didático, né? Então, assim, na realidade, o próximo slide eu vou mostrar para vocês que isso é muito mais complexo do que o que eu vou mostrar agora. Mas é só para vocês terem aquela ideia, e eu acho que é isso, né? Porque muitos vão trabalhar na atenção primária, na atenção secundária, poucos vão ter relação a ser neurologistas ou neurocirurgiões, né? Mas para vocês terem essa noção, né? Quando vocês verem um paciente que tem alguma alteração.
Então, o lobo frontal, ele está associado, lembra, o giro pré-frontal e as outras regiões acessórias, a parte motora, né? Que está relacionada com essa parte motora, né? As funções executivas, então, funções relacionadas à parte executiva, autoavaliação, abstração, julgamento, essa parte social, esse insight que você tem da sua vida social. Então, o paciente, quando ele tem uma atrofia frontal, ele vai ter uma perda dessa socialização, né? Aquele paciente que às vezes perde o filtro é frontal. Então, o paciente, às vezes, a gente fala, ele está desfrontalizado, ou seja, ele não tem mais filtro, ele não tem esse discernimento que te segurar esse comentário que ele faria, que ele não faria em qualquer momento, e agora ele tem uma lesão frontal, ele faria, né? Então, a fazer de Broca, lembrar que ela está na região frontal, essa região mais posterior, né? E o paciente, quando ele tem essa alteração, essa abstração que a gente vê, não sei se todos já viram quando a gente faz o MOCA, que a gente pergunta para o paciente, uma banana e uma laranja, elas são frutas. Vocês conseguem, todo mundo imaginou, né? Banana e laranja são frutas. Qual é a semelhança entre o trem e a bicicleta? O que você espera que o paciente responda nesse momento é que eles são meios de transporte. Muitos falam rodas, que eles têm em comum, né? Mas normalmente a gente associa a eles são meios de transporte, né? Então, assim, essa abstração, ela também está relacionada a essa parte de você imaginar, de você conseguir relacionar a região frontal, tá bom? A região temporal já é uma região relacionada à memória. Então, lembra que a memória episódica é uma memória de médio prazo, né? É aquela memória que você tem do dia a dia, de fazer suas atividades, né? Você pode ter uma alteração na memória semântica, que é a memória relacionada à parte. A semântica sempre está relacionada a essa parte de tradução do que é uma. Por exemplo, eu pego uma caneta, eu sei que aquilo é uma caneta, né? Então, quando eu tenho uma alteração nessa semântica do que é esse objeto, normalmente é essa relacionada a essa lesão temporal, né? Lá está relacionado tudo à memória, aprendizado, nessa região do hipocampo, né? Então, isso é uma coisa muito comum, a gente saber que essa região do hipocampal está relacionada à parte da memória. Então, eu aprender e eu consolidar essas informações novas também está relacionada a essa região, né? Essa região também está muito relacionada àquela diminuição ou aquela dificuldade do paciente de reconhecimento, né? O mais comum na região mais posterior temporal é quando esse paciente tem uma lesão, é ter uma prosopagnosia. A prosopagnosia é você não reconhecer rostos. Então, esse paciente não reconhece o rosto da família. Então, quando o paciente ele está com uma demência, principalmente uma doença de Alzheimer, você vê que com o tempo ele não lembra mais que é o filho, ele não reconhece mais as pessoas, né? E nessa região também está a região de Wernicke. Então, uma afasia mais semântica, né? Mais relacionada à semântica, porque essa região é da região da semântica, do que uma região mais relacionada à fluência, né? Que seria mais a região de Broca. A parietal, ela é muito relacionada à parte de informação do planejamento motor, ela ajuda nessa área, mas a parte mais relevante dela é ter essas alterações de praxias. Quando a gente tem um paciente com Alzheimer, ele começa com uma atrofia temporal, né, nessa região hipocampal, né, e com o tempo ele vai para uma região mais parietal. Então, ele faz uma temporoparietal. Por isso que esses pacientes, com a evolução da doença, claro que ele vai ter uma doença que vai atrofiar o cérebro todo, mas ele vai ter muita apraxia, né? Apraxia de construção, apraxia ideomotora, ou seja, ele não vai conseguir fazer atividades que ele fazia antes, tipo, como abre um cadeado, como serve um copo, como eu uso algum objeto, né? Eu posso avaliar sem objetos ou com objetos, né? Mostrando para ele, fazendo movimentos para ele imitar ou não. Então, essa parte de aprendizado do movimento que ele acaba desaprendendo um movimento que ele conseguia, por exemplo, de
como é que eu seguro numa tesoura e uso, né? Ele acaba esquecendo, ele não consegue mais fazer sozinho. E a negligência, que é uma desatenção. Ele para de ver uma região dele, seja uma região do corpo dele, normalmente associado a lesões ipsilaterais da área dominante parietal, né? Se eu sou destro, do lado direito. E aí ele vai do lado esquerdo não reconhecer mais nada. Então ele acaba comendo só de um lado, a gente vai ver isso no decorrer das explicações. E a occipital, vocês já sabem, né? Suco calcarino, está muito associado a essa parte visual, tá bom? Vocês viram que cada região tem alterações relevantes cognitivas, mas isso não quer dizer que essa região é uma região eh, isolada, né? Há grandes redes neurais associadas com a parte cognitiva. Mesulan, que é um neurologista, ele trabalha muito com essa parte cognitiva, ele é muito famoso na nossa área, né, que é a cognição, e linguagem também trabalha bastante, e ele teve essas 5 redes neurais, onde cada uma está relacionada a essas partes cognitivas. Então, por exemplo, a rede perissilviana, lembra? Frontotemporal, está muito associado com a linguagem. A rede pré-frontal, associada a essa parte comportamental, essa parte executiva, né? Mas você vê que tem vias que ligam a região frontal e temporal. Então, a linguagem, ela não está só na região frontal ou temporal, ela tem uma via nessa região. Outra é a pré-frontal, que está relacionada a essa parte mais comportamental, de socialização, de insight, de abstração, né? A rede límbica, mais memória, realmente nessa região do hipocampo. O occipitotemporal, ventral, associada a essa parte visoespacial, né? E pareto frontal, mais essa parte de atenção, tá bom? Mas só para vocês, não é para decorar, nada disso, é só para vocês terem uma noção que isso não é separadinho, né? No cérebro, nada é separadinho. A gente acaba separando para ter uma melhor noção. Vamos supor que é o seu dia, né? Você formou, pegou seu carimbo, tá lá super animada. Aí eu tenho vários alunos dessa turma que me lembraram ela, tão alegres. E aí você tá lá super alegre, né? E aí chega a Dona Maria com uma queixa de esquecimentos, né? Então, essa é a queixa dela. Isso vai ser muito comum para vocês, né? Chegar um idoso ou um acompanhante falando que ela está esquecida. E aí, o que que você vai pensar nessa senhora, né? Que já tem 68 anos, 70 anos? Será que realmente ela tem uma demência ou isso é um declínio cognitivo do envelhecimento normal, né? Quando isso sai daquela linha normal e patológica, né? O paciente com uma idade, ele tem uma perda, não, isso não tem como, né, negar. Ele não vai ter aquela parte cognitiva tão intensa e tão boa quando ele era jovem. A gente tem uma perda. Claro, quanto mais estudo, quanto mais cedo você consegue fazer uma reserva cognitiva desde a infância, você tem menos risco de piorar a memória com a idade, mas a gente acaba tendo uma perda, né? A partir do paciente que está com uma idade e acaba tendo umas queixas cognitivas, a gente tem 3 características que ele pode ter, 3 fases que ele pode ter. Ele pode ter um envelhecimento normal, e aí não entra. Ele pode ter um declínio cognitivo subjetivo ou comprometimento cognitivo subjetivo. Ele pode ter um comprometimento cognitivo leve e a demência em si. A partir de qual momento eu vejo que é uma coisa ou outra, né? Vamos primeiro eu vou primeiro nesse início, né? O que que é um declínio cognitivo subjetivo e o que que é um comprometimento cognitivo leve? Então, a gente tem que separar essas 2 coisas. O declínio cognitivo subjetivo é aquele que eu estou esquecido, né? Eu estou com esquecimento, Dona Maria está lá, eu estou com esquecimento. Você vai lá, faz os testes cognitivos, Mini-Mental, MoCA, o que seja, e tá normal para a idade dela e para a escolaridade dela. E ela também não teve essa perda de funcionalidade, ou seja, para as atividades de vida diária. O que que são as atividades de vida diária? As atividades de vida diária é o que a gente faz. A gente tem 2 tipos de atividades de vida diária, né? A gente tem as atividades as instrumentais, né, de vida diária, que é
lendo instrumento, fazer café, mexer no banco, passar e-mail, mexer com medicação, né? Fazer tudo que você faz no dia a dia e as atividades básicas de vida diária, que é tomar banho sozinho, se alimentar sozinho, levantar, ir ao banheiro, né? Então, essa paciente, ela tem uma impressão que ela está esquecida, isso é relevante na vida dela, mas você não consegue ver nada nos testes, os testes estão normais. Ela tem, na classificação de hipótese diagnóstica, um declínio cognitivo subjetivo. O comprometimento cognitivo leve, pensa mesmo a Dona Maria, que está lá, você faz o Mini-Mental, você faz os exames para ver se ela tem alguma alteração nas atividades de vida diária dela, e ela tem uma perda, né? Você faz o Mini-Mental, ela está abaixo da média para a idade e escolaridade dela. Mas ela faz tudo sozinha, ela paga as contas, ela toma medicação, ela faz supermercado, ela cuida do marido, ela cuida da empresa. Então, ela não tem uma demência, né? Ela tem um comprometimento cognitivo leve. Realmente, ela tem uma perda cognitiva, mas que isso não atrapalha ela. A demência já é quando esse declínio, com essa perda cognitiva, ela interfere nas atividades de vida diária. A primeira que ela vai atrapalhar são as instrumentais, né? Então, primeira coisa que eles vão perder, o paciente com demência, e aí a partir dessa linha é que você fala que ele tem uma demência, ele começa a não fazer coisas que ele fazia antes. Ele começa a se confundir na hora de pagar contas, começa a fazer, às vezes, até pagamentos errados, e-mails errados, acaba não tomando mais as medicações do jeito que tomava, começa a ter dificuldade nisso, dificuldade de mexer com notas, começa a deixar queimar comida, né? Então, a primeira a alteração são as atividades instrumentais de vida diária, né? E isso vai atrapalhar tanto a vida dele no dia a dia como no trabalho. Então, muitas vezes, o paciente idoso ainda trabalha, né? E eu não consigo explicar isso por um delírio, que é uma alteração aguda, e nem por algum transtorno psiquiátrico, tá bom? E aí, o que que a gente faz na atenção primária, que é o que vocês vão, né, estar provavelmente no início da carreira de vocês, ou até mesmo na residência? A primeira coisa, a gente tem que sempre investigar se esse paciente tem algum fator modificável em relação à demência. Ele tem uma demência reversível, né? Ele tem. E aí, a partir daí, eu tenho que conversar com ele, ver se ele tem alguma alteração, se ele começou alguma medicação, se ele está com insônia, se ele ronca muito, ou qualquer alteração que explique isso, né? E a partir daí, vocês vão ver que a gente vai fazer alguns passos para tentar investigar essa parte cognitiva. Então, primeiro é ver esses fatores de risco, depois ver ativamente as queixas cognitivas. Importante, normalmente quando os pacientes são idosos e estão com uma hipótese de demência, é parecido com a epilepsia. Você sempre pede o paciente ir acompanhado, tá bom? Porque às vezes o que ele acha que ele está esquecido, ele não é o que é o que está acontecendo, né? Fazer testes, então, vocês estão aqui para aprender o básico, então, eu não sei se tem alguém que ainda não fez o Mini-Mental, né, ou não aplicou o Pfeffer ou CATS, que são os testes que a gente mais utiliza, né, eu vou mostrar para vocês. E a partir daí, quando você faz essa investigação, vê se a hipótese diagnóstica, isso é um declínio cognitivo subjetivo, é um comprometimento cognitivo leve, ou esse paciente já está com uma demência? Sempre no primeiro atendimento, a gente nunca vai fechar o diagnóstico, né? Porque a gente precisa dessa parte. A gente tem que descartar que esse paciente tem algum outro fator, né? Ele tem uma demência reversível, ele teve um AVC, ele teve um trauma, ele teve uma hidrocefalia. Você tem que descartar causas reversíveis. Então, nunca você vai começar uma medicação para demência, por mais que você ache que esse paciente está com demência no primeiro atendimento, tá bom? E a partir daí, falar se esse paciente vai acompanhar com você, um comprometimento cognitivo leve, um declínio cognitivo subjetivo, você falar, ó, eu vou ficar te acompanhando de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, se for declínio cognitivo subjetivo, e com o tempo, se isso piorar, ele encaminha para o neurologista, né? Ok?
Quais são esses fatores que a gente falou aqui, né? Quais são esses fatores que acabam atrapalhando essa parte neurológica? A gente tem fatores de riscos relacionados só com a demência, né? Então, esse paciente pode ter uma depressão, e aí você tem que tratar a depressão dele. Ele pode ser um paciente que consome muito álcool. Esse paciente, ele pode ter perda auditiva ou perda visual, que isso na idade adulta atrapalha essa alteração cognitiva. Então, sempre você vai ter que ver se ele tem algum fator relacionado a isso. E outra coisa é que essas alterações que eu estou mostrando aqui nesse gráfico, essas intervenções, muitas vezes cardiovasculares, rapidinho, assim, ela acaba sendo fatores que a gente tem que tirar desses pacientes. Então, vamos supor que o paciente tem um comprometimento cognitivo leve. Ele não fechou para demência, você não consegue tratar esse paciente. E você acha que ele tem um quadro que provavelmente vai evoluir com a demência. O que que você pode fazer para ele? Você pode pedir para ele tirar esses fatores de risco, né? Que são todos esses. Então, se o paciente tem um trauma na cabeça, também é um fator de risco que no futuro ele vai ter um trauma crânioencefálico, que ele vai ter realmente uma demência no futuro. Ó, o que esse artigo do Lancet, ele é atualizado de 5 em 5 anos, normalmente, não, acho que é de 3 em 3 anos. Acho que o último foi em 2021. 21, 22, 23, acho que foi uns 3 anos. E eles colocaram esse novo, que é o LDL, né? O LDL acabou entrando como fator de risco de demência. E até falei para os meninos hoje, eu não sei se vocês viram, que tem um artigo, vou até procurar esse artigo, ainda não li, que associa a vacina do zoster como um fator protetivo de demência, né? Então, dependendo desses fatores de riscos, que são fatores modificáveis na doença, que você vai procurar que ele tenha e às vezes vai precisar retirar, e normalmente mesmo vai precisar retirar, normalmente ele pode levar a uma demência, seja uma demência relacionada por inflamação, por doença vascular, ou realmente piorar essa parte de neuropatia. Lembrar. Então, lembra daqueles domínios cognitivos? É isso que a gente vai procurar na demência, né? Esse paciente que tem essas alterações cognitivas, a gente vai ver essas queixas cognitivas nos idosos. Qual é a queixa que ele tem? Ah, doutor, eu estou esquecido. Não, doutor, ele começou a se confundir, ele não consegue mais falar, né? Ele está muito desatento, ele parou de. Ele está apático, né? Apatia é você não ter vontade de fazer as coisas. Ele está desorientado no tempo e espaço. Ele está com apraxia, com distúrbio visoespacial ou anosognosia, né? O que que é a anosognosia? Gnosia é conhecer, né? Que nem ver a pessoa e ver se ele tem uma gnosia visual. A nosognosia é quando você não reconhece que você está doente, você não aceita, você não acha que está doente. Então, vocês vão ver muito comum isso do paciente, na hora que você fala, ele o senhor está esquecido. Eu não sei, doutora, porque eu estou aqui, eu não sei. Ela me trouxe, mas eu não sei, porque eu estou bem, eu estou lembrando de tudo. Ele não aceita, ele não reconhece que ele tem alguma alteração de memória. A nosognosia é em relação à doença, né? A doença que ele tem. Quando a gente pensa na memória, a mais acometida na demência mais comum, que é a Alzheimer, é a perda da memória episódica. Então, aquele que eu falei para vocês, ele vai esquecer essa parte mais atual, né? Ele começa a esquecer fatos e dados recentes. Ele tinha uma memória super boa para ir comprar as coisas, de repente ele começa a ter que fazer listas para comprar, perde compromisso, perde onde quarto objetos. Ele começa a ficar repetindo as mesmas perguntas ou contando as mesmas histórias. Então, sempre perguntar isso do acompanhante. Ele começou a se esquecer dessa parte, né? Nas funções executivas, você vai falar o quê? Vai ver o quê? Vai ver se esse paciente tem alguma dificuldade de planejar, de fazer atividades
que ele fazia antes, por exemplo, pagamentos, comprar, mexer com dinheiro, né? Se ele tem uma apatia, ou seja, ele perdeu essa motivação, né? E se ele tem uma perda de insight, né? Essa parte toda está relacionada também com essas partes. As habilidades espaciais ou práticas estão relacionadas à parte de se pentear, mexer, abrir porta, barbear, usar esses objetos, a praxia, né? E espacial, reconhecer objetos e reconhecer locais em relação à parte visual no todo. Por exemplo, de começar a cair, começar a ficar com dificuldade de caminhar, se batendo nas coisas, dirigir, ele começa a ter dificuldade para dirigir, bate o carro. Linguagem, dificuldade de encontrar palavras, frases, palavras, fluência, começa a não falar com uma fluência boa ou começa a ter alterações na semântica, isso tem que ser feito, né? Então, essa é a parte cognitiva do paciente quando ele tem uma queixa cognitiva. É isso que você tem que buscar, né? Essas são as alterações principais, né? O mais comum é realmente a memória, né? Porque o mais comum é o Alzheimer. E também é importante ver essas alterações neuropsiquiátricas, como a apatia, como eu falei, que é essa não vontade de fazer as coisas. A apatia é diferente da depressão. Na depressão, o paciente ele vai ter uma tristeza, uma angústia, agressividade, ansiedade, distúrbio de sono. A gente sempre fica assim, porque a depressão no idoso, por exemplo, o idoso sempre foi uma pessoa sem depressão, né? E de repente, quando ele está com 70 anos, ele começa a ficar triste. A gente que é da parte da cognição, a gente sempre fica assim, porque uma depressão que não é antiga, como naquele diagnóstico, né? Tem que ter uma depressão, uma questão de depressão maior, uma doença psiquiátrica maior, mas uma depressão que começa na idade do paciente estar idoso, sempre você fica com uma pulga atrás da orelha se isso não é uma demência, tá bom? Porque muitas doenças psiquiátricas são doenças psiquiátricas em jovem e não em idoso. A partir daí, você vê essa parte cognitiva. Então, a gente está lá naquela primeira tabelinha. E alguém perguntou alguma coisa? Eu não consigo ver. Eu queria Eu queria perguntar, perguntar, Pode perguntar. o quadro o de quadro demência de demência pode pode abrir abrir uma idade uma mais idade mais jovem jovem ou são ou são idosos? idosos? Não, pode abrir em idade mais jovens. Isso a gente vai ver também. E a E senhora a vê senhora tem relação entre entre distúrbios distúrbios psiquiátricos como psiquiátricos como depressão e a depressão e a demência? demência? Repete que eu não cortou. Entre Eu Entre vejo depressão depressão e demência, distúrbio psiquiátrico como como depressão depressão em idosos ou em mais jovens. e mais e mais jovens. jovem. Sim, sim, alguns transtornos podem ter alterações comportamentais, né? É, a gente divide o paciente em uma demência senil, né, acima de 65 anos, e uma demência pré-senil abaixo de 65, né? Então, 65 para cima, senil. Normalmente, pacientes mais jovens, a gente considera abaixo de 65, né, pré-senil. E aí a gente vai ter algumas doenças relacionadas a essa faixa etária, abaixo de 65. Então, a doença de Alzheimer pré-senil, né? Que é uma doença já genética, mais autossômica dominante. Então, você vai ter vários pacientes com um quadro. Algumas vezes o paciente pode ter um quadro depressivo associado. Então, essa depressão não quer dizer que é só no paciente, quando eu falo de distúrbio neuropsiquiátrico, não é só no paciente senil, né? Não é só no idoso é na demência, né? Então, assim, claro, é o que eu tô falando, paciente que nunca teve depressão e de repente tem uma depressão ou um diagnóstico de bipolar idoso, não é o mais comum. A gente sempre fica na dúvida se isso realmente, no fundo, não é uma demência. No jovem já fica mais difícil, porque o jovem ele acaba tendo mais esse quadro. Às vezes ele é bipolar, né? Tem outras alterações, transtornos ou doenças psiquiátricas. Mas a depressão em si, ela é uma doença, um sintoma neuropsiquiátrico da demência. Então, tanto em pacientes com uma demência senil, ou seja, mais idosos, como pacientes com uma demência pré-senil, ou seja, mais jovens, eles podem ter depressão, né? Isso é da
neuro da parte da demência. Ele vai ter alterações que são sintomas cognitivos e sintomas que não são não cognitivos, que são neuropsiquiátricos, tá bom? É, então, demência da doença de Alzheimer, demência frontotemporal, tô falando tudo que é pré-senil, tá bom? Variante comportamental, é, afasia progressiva primária, que é uma demência frontotemporal também, que é o do Bruce Williams, né? O paciente pode ter quadro depressivo associado, tá bom? Não é só o idoso, é a demência em si. E a funcionalidade é aquilo que eu falei. Então, essas são algumas perguntas que você pode fazer para o acompanhante ou para o paciente se ainda está num quadro leve, né? Sempre vendo se ele está fazendo as coisas, a gente vai ter questionários em relação a isso que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é bem interessante, vou mandar para meu grupo, para minha turma, e aí vou mandar para vocês, que é como se fosse uma cartilha para como identificar a demência na atenção primária, tá bom? E aí eles orientam a fazer alguns testes. Então tá. Então, a partir daqui, a gente fez essa história, a gente conversou com o acompanhante, com o paciente, a gente viu que ele tem, por exemplo, quadro amnético, um quadro desatencional. Aí eu tô achando que ele realmente, ele perdeu a funcionalidade para as atividades do dia a dia. Realmente, eu tô achando que ele tá com alguma demência, né? E aí, a partir daí, eu tenho que fazer um teste objetivo e aí, história e teste objetivo, a gente faz o exame neurológico também nesse paciente, tá bom? Mas a gente faz um teste objetivo cognitivo. Este é o mais comum, que é o Mini Mental, né? Eu acho que todo mundo já viu o Mini Mental uma vez na vida, se não viu, este prazer é o Mini Mental. O mini exame de estado mental, eu acho que é o exame mais feito para a parte cognitiva. É um exame super rápido de fazer, ele é um exame que ele é bom porque você consegue avaliar a progressão da doença nesse paciente e a melhora do quadro cognitivo quando você começa a medicação, tá bom? Então, ele é um exame muito bom. O ruim é que às vezes o paciente decora o exame, né? Mas fora isso, não tem nada demais. Esse é um exame que ele acaba sendo um principal exame de rastreio, eu acho que é o que vocês vão fazer no dia a dia de vocês, porque ele é super rápido de fazer. Então, vários da turma já fizeram. E aí ele tem a ver com a sua escolaridade, né? 12 anos é o paciente que tem segundo grau completo. Então, o paciente que estudou e fez o ensino médio completo, 12 anos de escolaridade. Então, ele tem que perder só 2 pontos. Eu sei, a maioria de vocês perderiam mais. Eu também. Mas eu decorei atenção e cálculo e agora eu só perco nenhum ponto. Que antes eu perdia 4 pontos. Então, assim, cada região dessa, você vai analisar na hora que você for fazer o exame. Então, quando você fala assim, ó, doutora, o minimento dele deu 25. Ok, mas ele perdeu aonde, né? Deixa eu ver se tem uma. Onde que ele perdeu? Então, assim, cada região vai ter uma avaliação, né? Então, as primeiras perguntas são orientações no tempo e espaço. Então, eu vou ver a orientação dele no tempo, o dia da semana, e no espaço, onde ele está. Vocês sabem o bairro, vocês sabem a cidade, né? Em seguida, eu vejo a memória imediata. Eu falo 3 palavras, ele me repete, né? Então, eu vou falar assim: seu João, fale para mim. Vaso, carro, tijolo. Aí ele vai repetir: vaso, carro, tijolo. Eu não vou falar para ele que eu vou perguntar de novo. Isso, eu só falo essa palavra, tá bom? A partir daí, eu vou avaliar a atenção em cálculo. Então, essa parte que a gente faz essa subtração suscetiva, ela não é uma alteração, não é um exame relacionado à memória. Ela viu a atenção do paciente. Então, fala assim, eu vou falar como é que a gente faz, como é o certo e como é que a gente faz, tá bom? O certo é assim, seu João, todo mundo sabe que eu sou o seu João, né? Seu João, eu vou lhe dar 100 pontos, o senhor vai subtrair 7, e a partir daí, só vai tirando 7 até eu pedir para o senhor parar. Então, o seu João vai falar assim, 100 menos 7, 93,
menos 7,86, menos 7,79, menos 7,72, menos 7,65. Pode parar, seu João. Esse é o ideal. A gente está numa região que as pessoas têm baixa escolaridade. Muitas vezes eles nem entendem o que você vai falar. Então, onde eu fiz a minha sub, em qualquer lugar, a gente acaba não fazendo assim, né? A gente fala, ó, seu João, quanto é que é 100 menos 7? 93. Normalmente eu faço assim, menos 7, né? Eu não falo 93, eu vou subtraindo. É o mais certo? Não é o mais certo. Mas às vezes é porque o paciente vai ter uma dificuldade de entender essa orientação que você vai dar pela baixa escolaridade. Então você tem que ver. Tem uma escolaridade alta ou baixa que você não consegue avaliar. Importante é saber se esse paciente sabe fazer conta, né? Porque às vezes ele não sabe, né? Não é, também falar que, ele é analfabeto, eu nem vou fazer essa parte. Não, porque às vezes ele não sabe escrever, mas ele sabe fazer conta, né? Quando o paciente fala 100 menos 7, 93, ele fala 90, você volta para o 93. Você não vai fazer assim, ó, 90 menos 7 agora. Não. Isso é organizado. Então, 100 menos 7, 93. Menos 7, 86. Ok, ele falou errado. Não, seu João, é 86, né? 86 menos 7. Aí você continua. Você sempre volta para o certo, tá bom? A partir daí, você faz a evocação, que é uma memória mais não tão imediata, um pouco mais tardia, né? Uma memória mais episódica, né? Quais são aquelas três palavras que eu falei para o senhor? Carro, vaso, tijolo. Ok. Você pode usar outra palavra? Qualquer outra palavra da vida. É uma organização. Eu decorei, faço carro tijolo, faço o meu serviço, e aí cada um usa. Tem lugar que usa. eh, eu vi um dia desses, mala, nananã, azul, sei lá, outras palavras. A próxima é a linguagem, então você vê que a linguagem é uma avaliação maior, né? Você pede para ele nomear um relógio e uma caneta. Muitas vezes a gente não tem relógio, então eu peço para nomear sapato, quando ninguém tem um relógio, ou óculos. É, celular é um pouco mais difícil, porque muitas vezes eles não têm o celular na mão, né? Eles não sabem que é celular, se ele é muito idoso também. A próxima e aí são 2 pontos. Um ponto para relógio e um ponto para caneta, tá bom? A próxima é, seu João, você vai repetir para mim. Nem aqui, nem ali, nem lá. Aí tem que repetir. O próximo é, você mostra um pedaço de papel para ele, você vai dar 3 comandos. Cada comando é um ponto. Então, esse comando é um comando verbal, vale 3 pontos. Você vai falar assim, seu João, o senhor vai pegar esse papel com a mão direita, o senhor vai dobrar ao meio e o senhor vai colocar ao chão. Então, ele vai pegar com a mão direita, um ponto. Vai dobrar no meio, um ponto. E vai colocar no chão, um ponto. 3 pontos. Ele vai pegar com a mão direita e vai falar: o que que é para fazer mesmo? Você não vai dar o comando de novo. Você dá o comando uma vez. Você fala: como eu lhe orientei, seu João. Tá, dobrar no meio. Aí dobrou no meio. E agora é para jogar no chão, como eu falei para o senhor. Entendeu? O comando é só um. O próximo comando é um comando que a gente chama de comando escrito, né? Que é esse de fechar os olhos. O senhor vai ler e vai fazer o que está escrito. Então, ele vai ler, feche os olhos e ele vai fechar os olhos. A próxima é escrever uma frase, não vale o nome, não vale uma palavra, tem que ser uma frase. Então, Deus é amor, eu gosto de comer salsicha, sei lá, alguma coisa assim. Eu faço exercício físico, tem que ser uma frase, tá bom? E copiar esse desenho. Esse desenho, o desenho dos pentágonos, ele é um desenho que vê essa parte visoespacial também, né? E ele tem que ser um pentágono, ou seja, ele tem que ter 5 lados com 2 pontos de interseção, tá bom? É o que você precisa. Quando o paciente não sabe fazer cálculo, na atenção em cálculo, você pode pedir para ele, ou faz um ou faz outro, né? Normalmente a gente não faz os dois, pedir para ele soletrar a palavra mundo. Então, só sabe as letras? Sei. Então, fala para mim a palavra, as letrinhas que formam a palavra mundo, de trás para frente. Então, ele vai ter que falar O, D, N, U, M, tá bom? Quando o paciente ele perde muito na orientação do tempo e espaço e na evocação,
Isso é uma característica, eu acho que os meninos viram bem isso. É uma característica da minha turma, né? É uma característica bem importante de ser algo relacionado à doença de Alzheimer. O paciente com doença de Alzheimer, ele vai perder muito na orientação e na evocação. O paciente já com uma demência vascular, ele perde muito na atenção e cálculo, né? Físico-espacial, né? Então, dependendo do tipo de demência, a gente consegue ter uma característica no Mini-Mental. Esse já é um MoCA, é um exame que a gente usa mais para essa parte, deixa eu tirar, mais para essa parte de comprometimento cognitivo leve. Então, quando o paciente tem um comprometimento cognitivo leve, qual é o exame que você vai utilizar? Normalmente é esse, que é um MoCA, né? Ele é mais complexo que o Mini-Mental, então por isso que eu parei um pouco para ensinar o Mini-Mental, que é o mais importante, é o que vocês vão utilizar mais. Você vê que a parte tanto de nomeação, de memória, de evocação, ela é maior, né? Então, o paciente ele tem que ter um mínimo mais, um pouco mais de escolaridade para conseguir fazer esse teste, tá bom? E aí também tem a ver com a escolaridade, né? Então, se o paciente ele acaba fazendo mais de 21 pontos, mais de 12 anos, é algo bom, tá bom? Esse é uma outra análise. Tudo isso é naquela quadradinho de exame que você vai fazer objetivo para memória. Então, você tem a clínica, você examinou e você está fazendo o exame objetivo na memória. O mais comum realmente é fazer o Miniman. Então, é só para vocês conhecerem esses outros testes, né? Essa é a bateria breve de rastreio cognitivo. Ela foi inventada por... Inventada é uma palavra... É, inventada. Por um brasileiro, o Dr. Ricardo Nitrini, onde você tem essa figura, essa tabelinha com figuras, sapato, casa, pente, chave, avião, tartaruga, balde, árvore, colher e livro. E aí você entrega essa folhinha pro paciente, ele vai primeiro nomear, então você pede para ele nomear, você retira essa folhinha, você pede para ele lembrar quais são as figuras que ele viu, que é a memória incidental, esse não conta ponto. Em seguida, você dá essa folhinha de novo para ele e dá 30 segundos para ele decorar. Ó, você vai estudar. Aí ele fica 30 segundos decorando. Você tira essa folhinha de novo, que é essa que está aí em anexo 1, e você pergunta as figuras. E aí ele tem que falar, né? Acima de 6, você considera normal. Em seguida, você entrega de novo essa folhinha, pede para ele estudar mais 30 segundos, que é o aprendizado, ele estuda. Em seguida, você tira e pergunta de novo, e ele fala. Acima de 7 é algo que você acha que está normal, tá bom? A partir daí, do aprendizado, você dá uma distraída nele, porque lembra que a memória mais tardia, você tem que dar uma distraída. Então, no Minimento eu falo, eu faço atenção em cálculos, os cálculos e eu pergunto. No Moca eu falo as palavras, eu faço 5 minutos de avaliação e eu pergunto. E esse você dá uma distraída. Quais são as distrações? Você faz a fluência verbal semântica, ou seja, a fluência verbal semântica, ela tem a ver com a parte temporal, né, semântica, com aquela parte memória semântica que a gente tinha visto. Então, eu vou falar assim, ó, seu João, o senhor vai falar em 1 minuto todos os animais que o senhor lembrar. Não pode ficar falando, vaca, boi, potro, cavalo, égua, potro, sabe? Toda a família, assim, não pode. Mas você vai explicando para ele, fale qualquer animal. Aí ele vai falar qualquer animal, né? Qualquer animal. Então, essa é a fluência verbal semântica. E você pede para ele desenhar um relógio, que é esse que está do lado esquerdo. Normalmente a gente pede para marcar 2 horas e 45 minutos, tá bom? A partir daí, você pergunta de novo, sem mostrar nada. Ele fez essas duas partes. A memória tardia. E aquelas figuras que eu lhe mostrei, quais são? E aí ele pode não lembrar de nenhuma, ou ele vai falar o que ele lembra. A partir daí, você pede para ele reconhecer numa folhinha que tem várias misturadas com essa, tá bom? Então, essa é uma bateria breve, ela é um pouco mais demorada, mas por que ela é boa? Porque muitas vezes, quando o paciente ele é analfabeto, ela é muito boa, porque você não está mexendo com linguagem, com cálculo, né?
Então, é uma boa avaliação. Essa é aí para reconhecimento. Então, essas figuras estão dentro dessa figura, que é o final. Aí ele vai apontando e vai falando para você quais são as figuras que estavam naquele primeiro anexo. E aqui a gente vê as atividades instrumentais. Lembra que tem as atividades instrumentais de vida diária e atividades básicas de vida diária. Essas são as instrumentais de vida diárias, que é um questionário que a gente chama de FEFER, que é o questionário de atividades funcionais. Ou seja, nesse ele vai ver se ele consegue mexer com dinheiro, se ele consegue cozinhar, se ele consegue comprar uma roupa sozinho, se ele consegue tomar medicação, preparar uma comida, ficar sozinho. A partir de 5 pontos, então quem faz não é o paciente, é o acompanhante. Então você vai falar, ó, dona Joana, que é a mãe do seu a filha do seu João. Dona Joana, eu vou lhe dar esse questionário, a senhora vai responder como é que o seu João está. Se ele faz normal, a senhora vai marcar no 0. Se ele faz sozinho, mas com pouco de dificuldade, a senhora vai marcar no 1. Se ele precisa de ajuda, só marca esse 2. E se ele não é capaz nem com ajuda, 3, né? Ele nunca fez, mas poderia fazer. Então, esse 0 e 1 do lado direito, nunca fez. Ele nunca cozinhou, ele nunca comprou uma camisa, ele nunca fez essas coisas, mas poderia fazê-lo. 0. Ele nunca fez, mas hoje teria dificuldade. 1, tá bom? A partir de 5 pontos, eu já noto que esse paciente tem uma perda da funcionalidade para as atividades instrumentais de vida diária. Então, é um paciente que já tem uma perda da funcionalidade. Se ele tem perda da funcionalidade, ele tem uma demência. E o CATS já vê essa parte básica, então esse paciente normalmente ele já está numa fase mais avançada, né? Que tem a ver com banhar, se vestir sozinho, ir no banheiro sozinho, levantar sozinho, né? Sentar e levantar, ou seja, fazer transferência, segurar a urina e as fezes, que eles perdem com o tempo, e alimentar, levar a colher na boca. Normalmente, nesse ponto, a gente já tem 6 pontos, e a cada. Eu não tomo banho. Então, só tenho 5 pontos. Eu vou retirando, sabe? Eu tenho 6, todo mundo tem 6, que é independente. E a partir daí eu vou retirando um ponto a cada atividade que ele não faz. Então, se ele tem 6 pontos, ele é independente. Se ele tem 4 pontos, ele tem uma dependência moderada. Ou 2, muito dependente. A partir daí, você viu tudo e você colocou uma hipótese de diagnóstico. Ou esse paciente aí tem um declínio cognitivo subjetivo, ou seja, nos exames você não viu nenhuma alteração, ou ele tem um comprometimento cognitivo leve, realmente no Minimento, no MOCA, ele perdeu pontos a mais para a idade dele, mas ele tem uma funcionalidade pelo FEFER adequada, ou ele tem uma demência, né? Então é isso que você vai fazer. A partir daí, a gente tem que descartar que esse paciente tenha, por exemplo, um comprometimento cognitivo leve ou uma demência. Essa demência, essa alteração da memória ou da cognição, né? Ela é reversível ou não? Então, a partir daí, você vai realizar esses exames complementares. Uma neuroimagem, seja TC, se você estiver na UBS, algumas UBS conseguem pedir, ou não, ou uma ressonância, que é muito melhor, e os exames para excluir que ele tem alguma demência reversível, ou seja, ele tem uma alteração hepática, ele tem uma insuficiência renal, ele tem um hipotireoidismo que está muito alterado, ele tem uma hiponatremia, uma hipofidaminosa B12 que atrapalha muito a memória, né? Ou esse paciente, ácido fólico também a gente pede, não tá aí, mas a gente pede. Ou ele tem alguma infecção. As mais comuns é sífilis, ainda existe, né? Hepatite B e C, a gente pede. E HIV em casos atípicos ou pacientes um pouco mais jovens, tá bom? Outra é, como eu falei, a imagem, ou a tomografia ou a ressonância. A ressonância é o preferido, então a gente vai ver, ó, o MTA0, esse MTA é uma medida, né, dessa região mesial temporal, né, então é uma medida que a gente vê essa parte da fissura do hipocampo, que é essa parte cinza que vocês veem. Então, a partir do MTA1, você vê que já tem um aumento dessa fissura coroide, né, esse hipocampo ele dá diminuindo. Se o paciente, vamos pensar num paciente com uma doença, né? Um paciente mais velho.
Para eu falar que esse paciente com essa queixa cognitiva, alteração no exame objetivo, perda da funcionalidade, ele tem uma demência, né? Uma doença de Alzheimer, que é essa região que atrofia mais do hipocampo, de 65 anos até 74 anos, eu tenho que ter pelo menos um MTA2, ou seja, na hora que eu vejo a ressonância num corte coronal, nessa análise hipocampal, ele tem que ter essa atrofia característica do MTA2. Eu tenho tudo isso e eu tenho um paciente com uma atrofia MTA2, ele tem uma atrofia que justifica ele ter uma doença de Alzheimer. Eu tenho um paciente com tudo isso, mas ele tem um MTA 0 ou 1, com 68 anos, ele não tem atrofia que está relacionada com a doença de Alzheimer, né? Mas a gente pode ir acompanhando. Acima de 75 anos, eu tenho que ter pelo menos um MTA3 para eu falar que esse paciente tem Alzheimer, né? Então, um paciente, por exemplo, que tem 78 anos, ele tem um esquecimento, mas ele tem um MTA2, eu fico na dúvida, eu acho que não é Alzheimer, pode ser uma demência vascular, qualquer outra coisa, tá bom? Então, descartar essas demências reversíveis, né? Então, lembrar que as demências, quando você fez tudo certinho, você está lá na UBS ou na enfermaria. Então, quais são as demências mais comuns que você falou? Ó, realmente, seu João, eu fiz tudo. Na segunda consulta, ele vem com os exames, está tudo normal. E realmente você viu que ele tem, na verdade, uma demência. Aí você tem que ver qual demência que ele tem. 80% dos pacientes que têm demência, pacientes com uma idade senil, acima de 65 anos, que têm uma demência, 80% é Alzheimer. Então, mais comum, se o seu João tem uma demência, idoso, é Alzheimer, né? A demência vascular também é comum, não é numa demência neurodegenerativa, porque ela tem a ver com a parte vascular. A demência com Corpus-Levi é uma demência também senil, não é uma demência para senil, ok? E ela está associada a gente vai ver a parte mais psiquiátrica, né? E a demência frontotemporal, que é uma demência pré-senil, abaixo de 65 anos, a gente vai ver também. Então, o mais comum realmente é esse paciente ter Alzheimer, que é essa doença, né? Então, o Alzheimer foi descoberto por Alois Alzheimer, ele é na Alemanha, e ele viu essa senhora, Auguste Deter, que foi admitida nesse hospital psiquiátrico em 1901 e ela faleceu 5 anos depois. Então, você vê que ela morreu muito rápido. Ela iniciou o quadro dela com 51 anos de idade. Ela começou a ter um quadro comportamental, né? De perda de memória, então era um quadro amnésico. Ela começou a perguntar as mesmas coisas. Ela começou a ter um delírio de que o marido estava traindo ela. Isso é muito comum do Alzheimer, né? Você ter delírios de roubo. Então, assim, a paciente, ela esconde as coisas dela e aí ela fala assim, me roubaram. E quando você vai ver, na verdade, ela escondeu, né? Então, delírios são alterações neuropsiquiátricas comuns em pacientes com demência também, principalmente a doença de Alzheimer. Então, delírios de roubo, delírios persecutórios, delírios de ciúme, de traição, isso é muito comum. E aí ela teve esses delírios de traição do marido, que ele estava traindo com uma vizinha, e com o tempo ela foi evoluindo muito rápido, e aí ele observou que ela tinha esse quadro que ele não conhecia antes, né? Tinha uma alteração de memória e comportamental muito grave. Quando ela faleceu, nesses 5 anos depois, ele estudou o cérebro dela, ele retirou e ele descobriu as coisas que a gente sabe hoje. Então, ele viu a placa neurítica, né? E o novelo neurofibrilar. Então, foi isso que ele viu, que a gente até hoje vê na doença de Alzheimer, né? Então, na verdade, a primeira pessoa diagnosticada com doença de Alzheimer foi uma paciente com uma DA pré-senil. Então, ela é mais comum, então, acima, ela tem fatores de risco, que são aqueles que eu mostrei lá na frente, né? E o paciente, quando ele é idoso, ele aumenta muito a chance de ter Alzheimer. Então, por que ele tem Alzheimer? A principal causa é a idade, né? A idade faz com que a gente tenha Alzheimer, né? Não tem como, a gente tem uma perda de memória, né? Mas a gente tem outras possibilidades, né? Quando a gente fala
do modelo da fisiopatologia da doença de Alzheimer, lembrar que a principal causa é a idade. Então, se o paciente aí tem uma doença senil, é a idade, e se o paciente tem uma doença pré-senil, é a genética. Então, a parte genética autossômica dominante, com três principais genes, que é a proteína precursora do amiloide, a presenilina 1 e 2, está associado com uma doença pré-senil, tá bom? A doença senil é a idade, né? Tem um fator genético? Tem, né? A poliproteína epsilon 4 é um fator que é um fator de risco como aqueles outros. Então, não quer dizer que eu tendo esse componente genético, eu vou desencadear a doença de Alzheimer. O que a gente vê é que paciente que tem essa mutação, essa alteração genética, numa doença senil, principalmente os caucasianos, eles realmente têm uma chance maior de ter Alzheimer, tá bom? Então, eles têm outros fatores agravantes, a gente tem fatores protetores de Alzheimer, né, para evoluir a demência de Alzheimer. Mas como é que isso acontece? Isso acontece assim. A gente tem um peptídeo, o beta-amiloide, que ele é clivado, deixa eu ver se tem aqui, ele é clivado pela alfa-secretase. Quando ele é clivado, isso aqui é a hipótese amiloide, tá? A principal hipótese é essa, amiloide tal, né? Que é essa cascata da doença amiloide. Quando ele é clivado pela alfa-secretase, ele é solúvel. Então, isso existe na nossa vida, né? Nosso cérebro tem amiloide. Ele vai sendo clivado e vai sendo eliminado. O problema é quando ele é clivado pela beta-secretase. Porque quando ele cliva pela beta-secretase, o BAS, ele faz com que ele crie monômeros, né, oligômeros, e ele começa a se juntar e formar essas placas. Então, qual é o problema dessas placas, né? Essas placas são placas extracelulares que vão se acumulando perto do neurônio. E essas placas, elas acabam ativando a proteína tal intracelular a ter uma alteração, e aí, a partir daí, ela se ai, não consigo falar, gente, fosfororiza, tem uma hiperfosforilação, Ave Maria, da proteína tal, ou seja, ela começa a se produzir mais e se dobrar dentro dela mesma. A proteína tal é uma proteína que ela está associada com citoesqueleto, com a movimentação daquelas substâncias. Não lembro se vocês lembram na, lá no básico que a gente tinha, que a gente via essa parte do citoesqueleto e que tinha essa movimentação dentro do neurônio, do corpo celular até axônio e voltava. Quem faz uma parte desse esqueleto é a proteína tau. E quando ele tem essa alteração anatômica, ele começa a ficar disfuncional e o neurônio morre. Então, a primeira coisa da hipótese da cascata amiloide é a formação desses dessas placas amiloides. A partir daí, essas placas amiloides, elas iriam dar um start para fazer com que houvesse a formação dos enovelados neurofibrilares dentro para a proteína tal, e isso seria tóxico e faria com que houvesse a morte neuronal. Então, o beta-amiloide ele forma, mas a parte cognitiva, a parte clínica, está mais associado nesse momento da proteína tal e na formação do emaranhado neurofibrilar, que vai levar esse declínio cognitivo, do que realmente relacionado ao beta-amiloide. Entenderam? Então, primeiro o beta-amiloide, depois a proteína tal. Isso é tóxico para o neurônio e causa uma disfunção na junção, né, neuronal, naquela, e acaba fazendo com que isso seja tóxico e matando o neurônio. E isso tudo lá no hipocampo, naquela região hipocampal, né? Então, vocês entenderam, né? Amiloide, proteína tal. Amiloide, lembrar que ele é extracelular, proteína tal, intracelular. E é isso. Essa é a principal hipótese, né? A principal hipótese é a hipótese da cascata amiloide, né? Mas hoje a gente sabe que existem outras hipóteses, como uma hipótese inflamatória,
né, que é uma das mais utilizadas hoje em dia, e é aí também que a gente acaba firmando esses anticorpos monoclonais. Então, hoje, essa hipótese amiloide, ela inflamatória, ela é muito forte, tá bom? Onde a gente tem uma resposta principalmente relacionada a astrócitos e principalmente a micróglia. Então, quando o CIPS cai na prova, quais são as marcas patológicas da doença de Alzheimer? São a formação das placas senis de beta-amiloide e os emaranhados neurofibrilares. Essas são as marcas histopatológicas, patológicas da doença. Ok? Lembrar que o Alzheimer, ele vai começar sempre com uma doença cortical, né? Então, ele está lá no hipocampo e ele tem uma alteração do córtex, né? Da região cortical. Por isso que ele tem essas alterações de afasia, de apraxia, de agnosia, de memória, né? Então, começa tudo na região temporal. Então, a principal característica do Alzheimer é o esquecimento. Ela é uma doença primariamente amnésica, relacionada com a memória, tá bom? Então, o paciente inicialmente, ele vai ter esses esquecimentos, ele vai esquecer onde ele está, ele vai esquecer os dias, ele vai esquecer é, o- é, histórias, vai fazer mesmo as perguntas. Então, vão ter características que vão fazer com que a gente já pense uma demência moderada, né? Quando esse paciente começa a ter mais alteração de sono, começa a ter esses delírios, essa alteração comportamental. Então, eu falo que a pior fase é a moderada, porque o paciente ele começa a ter dificuldade de se comunicar e também tem uma alteração comportamental muito importante, né? Até evoluir com uma demência grave. Em relação ao tratamento da DA, ó, a Tacrina, que foi aprovada em 93, foi a primeira medicação, mas ela não é utilizada hoje. Vocês lembram que a gente passa muito a donepezila? Ela foi criada em 96, ó, quanto tempo atrás, né? Então, a donepezila, rifasquimina, galantamina, que são os anticolinestéricos, eles são medicamentos muito mais antigos, né? A memantina, que é uma medicação já para uma fase moderada, ela foi criada em 2004. E agora a gente está numa nova fase do tratamento do Alzheimer. Vocês viram realmente que foi aprovado pela Anvisa o donanemab aqui no Brasil, né? Então a gente está nessa fase de anticorpos monoclonais. Em 2021 foi feito, aprovado no FDA o aducanumab, mas ele já foi retirado porque ele causava mais efeito e não tinha uma boa resposta. E hoje o que a gente vê é realmente o donanemab e o lecanemab, né? O que que eles fazem? Eles fazem um clearance da beta-amiloide, né? Então, eles tiram o beta-amiloide. Então, eles fazem um exame, que é um PET-tau, mentira, um PET de amiloide, uma TC PET amiloide, que ele vê a amiloide e ele faz antes e depois do tratamento. E eles veem que realmente limpa o amiloide, tira o amiloide, né? E aí, o problema é que a clínica não melhora muito. O que a gente acha que vai ver é a não piora progressiva, né? Eu acho que a gente precisa de mais tempo para essas medicações. Então, o tratamento da doença de Alzheimer, ela é um tratamento preventivo, né? Relacionando a essa parte, né? De tirar esses fatores de risco da demência em geral. E ele tem um tratamento medicamentoso, como os inibidores da acetilcolinesterase, porque a acetilcolina é a principal neurotransmissor que diminui na doença de Alzheimer, tá bom? Os antagonistas de receptores de NMDA, que é a memantina, eles agem diminuindo o glutamato. E os anticorpos monoclonais hoje em dia. E a gente faz o não medicamentoso, então exercício físico é o principal. Eu acho que todo paciente com uma doença neurodegenerativa tem que fazer exercício físico. Você pode fazer reabilitação cognitiva, né? Mudar estilo de vida, terapia de estimulação cognitiva, várias alterações para esse paciente, tá bom? Só para vocês saberem, né? Então, o anticolinestéricos, eles são utilizados até hoje. Os estudos falam que realmente utilizar os anticolinestéricos desde o início da doença faz com que ela progrida de forma mais lenta. Quando a gente começa esses anticolinestéricos, que é a donepezila, a rifampicina, a galantamina,
a gente vê que esse paciente, em seguida, ele pode ganhar 2 a 3 pontos no Mini-Mental, né? Isso pode até ser um fator que você pode analisar. Se ele não continuar diminuindo o Mini-Mental, e eu estou dando uma donepezila, será que se eu mudar para uma rifaximinina ele vai responder melhor? Pode ser até um fator de mudança de medicamento, tá bom? Então, essas são as medicações que são utilizadas numa demência mais da doença de Alzheimer leve, tá bom? É importante nessas medicações. Como eles estão associados com acetilcolina, ele pode dar, isso é importante conversar com a família, né? Ele pode dar alterações gastrointestinais, esse paciente ter diarreia, esse paciente pode perder peso, e, muito importante, ele pode aumentar a secreção, seja brônquica, né? E ele pode ter também bradicardia, alterações cardíacas. Então, até teve uma vez que pediram para a gente sempre fazer o eletrocardiograma nesses pacientes que vão começar essas medicações, né? Então, os meninos veem que eu sempre vejo a frequência cardíaca, eu sempre escuto o paciente, vejo a pressão. Isso é importante para quem vai começar o anticolinesterásico. E a memantina, ela só é utilizada em uma demência da doença de Alzheimer moderada a grave, tá bom? Ela não causa muitos efeitos, ela não é uma medicação que causa muita alteração. O que você tem que ter cuidado com a memantina, a dose é 10 miligramas de 12 em 12 horas, se esse paciente tem um clearance de creatinina baixo, a dose máxima é uma vez ao dia, que é 10 miligramas, tá bom? E os anticorpos monoclonais, que são esses que você acaba tendo a limpeza no beta-amiloide. O que a gente fica com medo desses medicamentos, e isso a gente está aprendendo aos poucos, é que esse paciente ele pode ter esse área, que é uma resposta que pode ser um edema ou um sangramento associada a essas medicações, né? Então, o que a gente observa é que hoje o paciente que tem uma doença vascular cerebral associada, ele não pode tomar essa medicação, que é o lecanemab, nem o donanemab, e que a gente vai ver com o tempo como é que eles vão evoluindo, esses pacientes já estão em uso dessas medicações. Essas medicações, a gente normalmente precisa de um exame que é um PET amiloide, né? Por quê? Porque a gente utiliza nesses pacientes que têm uma doença pré-senil e tem um comprometimento cognitivo leve, mas ele já tem uma doença de Alzheimer, porque ele tem amiloide nesse exame. Ou ele tem uma demência leve, tá bom? Aqui só para vocês verem o tanto, do ano passado, o tanto de medicamento que está sendo estudado para a doença de Alzheimer, né? Então é bem interessante. E o não medicamentoso sempre o paciente que tem um transtorno comportamental psiquiátrico, sempre a mudança comportamental é a primeira tentativa, né? Então, ter rotina certinha, evitar o paciente ficar brigando com o paciente. Eu vejo muito filho que trata o pai como se fosse criança. Mãe, eu já falei 1000 vezes que não, a gente não, hoje não é domingo. E aí isso faz com que o idoso fique mais irritado, mais agressivo, né? Então, sempre tentar, antes de começar um medicamento antipsicótico, mudar a rotina e mudar a sua atividade, sua visão e sua ação frente ao paciente com Alzheimer. Já os medicamentosos, a gente tem vários. A gente não tenta dar muito antipsicótico, porque o antipsicótico, a quetiapina, né, risperidona, ele aumenta a possibilidade de morte, né? Ele aumenta a mortalidade desse paciente. Mas se ele tem depressão, a gente usa antidepressivo. Lembrar que a gente não pode usar amitriptilina para esses pacientes, porque ele é um inibidor da acetilcolina. Então, se ele já tem uma baixa acetilcolina com Alzheimer, a amitriptilina vai piorar ainda mais. Então, a gente sempre tenta usar um inibidor de recaptação de serotonina, tá bom? Se esse paciente tem uma alteração, uma apatia, uma alteração comportamental, e já tem uma demência de Alzheimer, uma coisa que a gente sempre faz é começar a medicação para o Alzheimer. Muitas vezes, iniciando o anticolinesterásico ou iniciando a memantina, se ele está numa fase moderada, isso já ajuda na parte comportamental, tá bom? A bupropiona, a gente pode utilizar se o paciente tem mais apatia, ou seja, mais parado,
E a gente pode usar também estimulantes como a Ritalina, né? Lembrando que cuidado com os pacientes que têm epilepsia. Até aqui tudo bem? A partir daqui a gente vai um pouquinho mais rápido. Eu sempre falo um pouco mais no Alzheimer, porque é o principal, né? A demência vascular é uma demência associada com a parte vascular, né? Então, ela não é uma doença neurodegenerativa, né? Ela está associada com AVCs, com alterações vasculares, subcorticais, com AVCs isquêmicos ou hemorrágicos, e isso afetando a parte cognitiva, né? Então, aqui só mostrando para vocês que eu posso ter vários tipos de AVCs, né? Eu posso ter um AVC num território, por exemplo, de artéria cerebral média ou artéria cerebral anterior, lembra que vocês tomografaram muito bem. Eu posso ter uma hemorragia em núcleos da base, uma hemorragia relacionada à hipertensão, à hipertensão arterial, então uma hemorragia mais profunda em núcleos da base. E isso vai causar um esquecimento, uma alteração cognitiva. A gente viu um paciente com um AVC talâmico bilateral, que é uma alteração anatômica que a gente chama uma alteração da artéria de Peyronie. Então, ele ficou muito esquecido. Claro que ele ficou esquecido, porque essa região também está muita alteração cognitiva. E a partir daí, a gente vê as doenças de pequenos vasos, que é aquele paciente que tem microangiopatia, que tem microsangramentos, que são microblitz, que tem alterações de AVCs lacunares, né? Então, isso já está relacionado mais com essa parte subcortical. Então, na classificação da demência, eu posso ter uma demência após AVC, eu tive o AVC, ele ficou hemiplégico, hemiparético à direita, nananana, artéria cerebral média, pegou temporal. E aí eu tive um esquecimento, uma demência vascular, né? Eu posso ter uma demência vascular subcortical. Então, o paciente, ele tem microangiopatia, ele tem uma alteração nos vasos, ele tem uma angiopatia amiloide, e isso atrapalha aquelas vias de trafegarem. Então, posso ter uma demência vascular subcortical. Eu posso ter uma demência por múltiplos infartos. Ele teve infarto, ele tem uma cardiopatia, uma FA, e ele fez vários infartos, vários AVCs. Posso ter muito também. E eu posso ter uma demência mista, que é uma demência vascular junto com Alzheimer, tá bom? Então, quando eu falo numa classificação de demência vascular, eu sempre tenho um nome e sobrenome. Eu tenho uma demência vascular por múltiplos infartos, ou tenho uma demência vascular por infarto estratégico de artéria cerebral média, ou tenho uma demência vascular subcortical ou de pequenos vasos, né? Tá bom? Eu sempre a classifico assim. Então, aqui só para mostrar para vocês esse tipo de lesão, né? Múltiplos infartos, estratégico, da parte territorial mesmo, né? Pós-stroke, e insuficiência branca. Esse aqui é uma alteração que a gente chama de Binswanger, que é uma doença relacionada a pacientes que têm uma demência por lesões subcorticais. Você vê que essa parte branca aí toda é microangiopatia, tá bom? E quando a gente tem essas microangiopatias, até chegar nesse Binswanger, a gente tem uma nova classificação, que é o FASECAS. Então, a gente tem o FASECAS de 0 até 3, né? O FASECAS 0 não tem nenhuma lesão. A lesão que vocês estão vendo é esses pontinhos brancos, tá? Hiperintensos. O FASECAS 1 é quando esses pontinhos, eles não se unem e são separadinhos. O FASECAS 2 é quando você tem essa doença de pequenos vasos, né? Essa microangiopatia já se acumulando. E o FASECAS 3 é quando ele se junta. Para eu ter uma doença uma demência vascular relacionada à doença de pequenos vasos, uma doença relacionada a essa alteração de microangiopatia, eu tenho que ter pelo menos um FASECAS 3. A avaliação, o tratamento da demência vascular é bem parecido com o cardiovascular. Nesse caso, a gente faz prevenção primária, então, tentar controlar a pressão arterial, que é a principal causa de AVC, tanto isquêmico quanto dessa doença de pequenos vasos. Então, o paciente que tem uma hipertensão não controlada, ele vai ter uma doença de pequenos vasos com microangiopatia, com infartos lacunares, com alterações dessa situação. E a secundária, a partir do momento que o paciente tem AVC, lembrar que ele vai fazer AS e estatina, como secundário para sempre, ou anticoagulantes
se for cardíaco. O tratamento da demência, ele acaba sendo o mesmo relacionado ao Alzheimer, né? Principalmente porque às vezes tem muita alteração temporal, porque a artéria cerebral média irriga aquela região e é a principal artéria do AVC, né? Então a gente utiliza o inibidor um anticolinesterásico, né? E usa também a memantina, que é o antagonista receptor de aspartato. A única diferença é que tem mais estudos com a galantamina. Então, quando a gente usa para demência vascular, a gente dá preferência a usar donepezila e galantamina. Não quer dizer que rifaximirina você não usa, tá bom? E no medicamentoso é bem parecido com a parte vascular, né? Bem parecido. A próxima demência está acabando já. É a demência com corpos de Levy. Então, a demência com corpos de Levy é a minha demência preferida. Eu acho que eu já falei isso para os meus alunos, né? É uma demência que ela está relacionada muito com alteração cognitiva e sintomas motores, né? A doença de Corpus-Levy, ela é uma doença que, se você for ver, engloba também a doença de Parkinson, né? Então, a doença de Parkinson, ela acumula os corpos de Levy no cérebro, como a demência de corpos de Levy. Hoje em dia tem uma grande discussão se Levy não é, na verdade, uma variação da doença de Parkinson, né? Então tem mas não se fechou ainda. O importante é, o paciente com uma demência com corpos de Levy, ele vai ter sintomas cognitivos, que eu vou falar para vocês, são sintomas visoespaciais, executivos, né? Vai ter muita alteração comportamental com um quadro psiquiátrico, comportamental grave, com alucinação visual. O que vai diferenciar do Parkinson é que o paciente com demência com corpus de Levy, ele vai ter essa regra do 1 ano. Ele sempre vai ter um sintoma cognitivo antes. Então, como é que vai acontecer? Ele vai começar com um quadro de alucinação visual, com alteração comportamental, com alteração cognitiva, e depois de 1 ano, ele aparece o parkinsonismo. Então, primeiro cognitivo, 1 ano depois, parkinsonismo. Diferente do Parkinson, que normalmente o paciente tem Parkinson, alteração motora, nananana, parkinsonismo, e depois de anos e anos e anos, ele vai ter uma demência associada ao Parkinson, né? Então, Levi sempre, a parte cognitiva vem antes, né? Só para vocês verem aqui, os corpos de Levi, corpúsculo de Levi, muito bonitinhos, né? Ó, esse paciente com 4 anos de doença, ó o tanto de lesão que ele tem, né? E aí, no diagnóstico de demência com corpus de Levy, a gente tem essas 4 características do lado esquerdo, são as características principais. Para eu ter um diagnóstico de demência com corpus de Levy provável, eu tenho que ter 2 dessas, tá bom? Então, flutuação cognitiva, alucinação visual complexa, parkinsonismo e entrou o transtorno comportamental do sono REM. O que é o transtorno comportamental do sono REM? O transtorno comportamental do sono REM são alterações. O sono REM é aquele momento que o paciente ele fica mais com maior atonia. É o sono mais profundo que ele tem. E o paciente com Lewy ou com Parkinson, ele não tem esse relaxamento, ele começa a ter movimentos. Então, ele sonha que está correndo, ele sonha que ele está pulando, ele cai da cama, ele bate as pessoas que estão do lado. Então, esse é o transtorno comportamental do sono REM. Então, se eu tiver 2 desses principais, eu já tenho um provável Lewy, tá bom? Eu posso ter algumas características de suportes, como essa outra parte aqui, de ter alucinação não visual, auditiva, outras coisas. Ó, aí entra ansiedade, tá vendo? Depressão. Mas o mais comum, realmente, para fechar o diagnóstico, é ter isso. Então, ou alucinação visual complexa, que são alucinações visuais complexas. Ele vê pessoas, ele vê coisas, ele não vê vulto, né? Ele não vê um vulto, ele vê um cachorro correndo, a cobra saindo do teto, a pessoa, uma mulher entrando no quarto, ele vê alucinações visuais formadas, né? O parkinsonismo a gente já conversou, não sei se naquela época, então, parecinesia, rigidez e tremor, né? Flutuação cognitiva é o quê? Tem dias ou momentos do dia que ele está mais consciente e tem momentos do dia que ele está mais desorientado.
Tem dias que ele está melhor da parte cognitiva, tem dias que ele não está bem, né? Que ele está mais confuso, mais alucinação. E também, nesse momento, ele tem períodos de flutuação, tipo de sonolência, tá bom? Esses são biomarcadores, né? A gente utiliza a polissonografia, mas hoje a gente acaba fazendo muito relacionado à ressonância mesmo, né? Você precisa de uma ressonância, e na ressonância você vai ver que esse paciente não tem características de Alzheimer, né? Então, putz, ele tem uma alteração cognitiva, ele tem alucinação, mas ele não tem características de Alzheimer. Será que ele não tem um Lewy, né? O PET é ótimo, ele vê o metabolismo, então ele vê o hipometabolismo na região occipital, que é esse sinal, e você pode pedir um eletroencefalograma também, tá bom? Ele, parecido com o Alzheimer, ele tem uma baixa de acetilcolina, só que a baixa dele é muito maior que o Alzheimer. Então, quando você começa a medicação pro Lewy, ele melhora muito, né? Ele fica muito melhor da parte comportamental, da parte cognitiva, é uma melhora muito expressiva, né? Dentre daqueles aceticolinestérásicos, a gente usa a rifascamina, e a rifascimina é a donepezila, tá bom? A gente não usa a galantamina, porque não tem muitos estudos relacionados com a galantamina, só por isso. Você pode usar a memantina, que é um antagonista receptor, de MDA, evitar os antipsicóticos, porque ele tem uma hipersensibilidade a antipsicóticos, né? Então, às vezes, ele piora a parte motora. E nos sintomas motores, você pode utilizar o levodopa. A última é a demência frontotemporal. Não sei se vocês já ouviram falar num curioso caso de Phineas Gage. Phineas Gage, ele era um trabalhador de ferrovias, né? E aí, na hora de eles fazerem colocar aqueles pinos na ferrovia, ele fazia uma explosão controlada, né? Então, ele colocava pólvora naquele buraco, ele, com esse ferro que está atravessado na cabeça dele, ele batia e estourava essa pólvora. Alguma coisa deu errada para Phineas e esse ferro atravessou a região mandibular dele esquerda e furou a região frontal. Esse crânio do lado é o dele, né? Esse é o crânio dele. E o que que eles perceberam depois que ele teve isso? Que ele mudou o comportamento. Ele era uma pessoa muito calma, tranquila, né? Ele perdeu a visão também. E aí ele começou a ficar agressivo, ele começou a ficar viciado em jogos, consumindo álcool, ele se separou da esposa. E aí, a partir dele, eles descobriram que a região frontal estava muito relacionada a essa parte comportamental, né? E ele faleceu sozinho, eh, porque ele broncoaspirou o próprio vômito após uma crise convulsiva. Então, bem triste a história dele, né? Mas ele foi importante porque nesse momento a gente viu que como a região frontal estava relacionado com essa parte comportamental, né? E como uma lesão frontal acaba levando uma alteração da personalidade tão importante, né? Então, a demência frontotemporal é uma demência onde vai haver uma atrofia frontal e temporal, né? E é uma demência pré-senil, então são pacientes muito jovens. Se você for ver nesse corte sagital, essa região onde tem essa demência frontotemporal, ela tem muita atrofia, né? E é essa característica. Quando a gente vê paciente com demência frontotemporal, a gente vê muito esse corte sagital, porque dá para ver bem quando você compara, né? Que essa região frontal, né? A partir do giro central, o sulco central está bem atrofiado. E aí, antigamente, a gente falava desses corpúsculos, que são esses corpúsculos de Pick. Tanto é que ela era chamada de demência de Pick. Não sei se alguém já ouviu falar nisso, né? Não é patognomônico, né? Há muita variação genética para demência frontotemporal. Então, principalmente a variante comportamental, né? O C9orf72 é uma doença com uma demência frontotemporal associada à esclerose lateral amiotrófica. Então, às vezes, o paciente tem uma alteração comportamental, da variante comportamental, e ela junto, né? Então a gente acaba investigando esse C9orf72, a progranulina, o MAPT, todos esses são
são genes associados a essa parte da demência frontotemporal, né? Como ele é uma demência pré-senil, igual à doença de Alzheimer, ele é muito associado a pacientes com uma variação anatômica dominante, né? Autossômica dominante. Então, é muito comum ter vários da família com a mesma doença. Esse é o Não é uma coisa que vocês têm que decorar, né? Mas para vocês conhecerem. Tudo pode cair na prova. Eu não vou falar que não vai cair, porque às vezes eu falo que não vou cobrar e eu cobro sem querer. Então, não falo que nada pode cair, tudo pode cair. Mas só para vocês verem que a demência frontotemporal, ela tem duas características. Ela pode ser uma variante comportamental, uma variante na linguagem. Então, ela pode ser uma afasia e uma variante comportamental, né? Normalmente, dessas alterações, eu tenho que ter três para ter uma demência frontotemporal provável, né? Então, esse paciente ele começa a ficar desinibido, ele pode ficar hipersexualizado, ele pode ter apatia, ou seja, aquela não vontade de fazer nada, ele pode ter uma perda de empatia, então, às vezes, o paciente ele acaba, morre o cachorrinho da família, e ele era super apegado, ele não sente, né? Muito comum esse paciente ter atividades perseverativas, ou seja, ter toque, um comportamento ritualístico. Eu atendi agora uma paciente que já está numa fase avançada, né? Foi comigo numa fase avançada, e aí você tem que voltar para o que era no início, né? E aí eu perguntando, ela não tinha nada, nenhum toque, nada. E aí eu descobri que ela tinha uma alteração ritualística. Ela, é, para fazer o café da manhã, ela esquentava o café no dia anterior, 2 horas da tarde. Ninguém podia tocar naquela água. Então, a filha trocava a água antes de ela acordar para uma água quente, né? Então, é uma ritualística, né? Hiperoralidade e alterações alimentares, esses pacientes, eles acabam tendo uma alteração relacionada a gostar mais de doce, né? Ou esse paciente acaba tendo uma hiperoralidade relacionada à parte de fumar, beber, né? Que ele não tinha antes, tabagismo e etilismo, mas normalmente eles têm uma preferência muito maior por doces. E aquele paciente que não consegue parar de comer, ele não come mais um pedaço de bolo, ele come o bolo inteiro, né? Ele não come mais um pão, ele come o saco do pão, né? Outra é a perda de insight, ele tem essa perda, né, essa desinibição, mas essa perda de insight daquele paciente que acaba falando alguma coisa que não devia, xingando algumas pessoas, né, é bem complicado, né. E no neuropsicológico você vai ver essas alterações mais frontais mesmo, tá bom? Já a fazer progressiva primária, ela vai se dividir em duas tipos. A afasia progressiva primária não fluente, ou a gramática, que está relacionada à parte como se fosse brocar. Então, esse paciente acaba perdendo a fluência, ele começa a ter dificuldade para falar as palavras, né? Ele começa a ficar falando palavras, mas poucas palavras num tempo, né? E a semântica tem a ver com a parte semântica, né? Então, ele fala bem, mas ele não fala nada, né? Então, esse paciente, ele acaba repetindo tudo o que você fala, ele fala fluente, mas ele começa a não compreender o significado das palavras. É mais isso, tá bom? Não há tratamento para variante comportamental, nem para afasia progressiva primária. O que a gente faz é tratar esses pacientes tentando combater esses sintomas, né? Então, se ele é muito agressivo, agitado, usar antipsicóticos, né? Nomes de usos típicos. Esse paciente, quando ele tem esses comportamentos mais compulsivos, perseverativos, né? Hiperoralidade, hipersexualidade, você acaba usando inibidor de recaptação de serotonina. Há estudos falando da trazodona, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o Donarém, que em doses altas eles ajudam nessa alteração comportamental. Então, a gente acaba utilizando a trazodona muito. Então, a gente acaba usando inibidor de recaptação de serotonina e a trazodona e antipsicóticos, né? Doses altas, super altas, porque senão o paciente vai sair de casa, vai pegar as pessoas na rua, vai comer. Eu vi um vídeo que um senhor ficava tomando Coca-Cola do lixo. Ainda bem que ele estava pelo menos você via que era primeiro mundo, assim, né? Sei lá, um país mais desenvolvido. Mas ele comia comida do lixo, né? Então, assim, ele perde o insight totalmente, né?
e o apatias psicoestimulantes. Para a PP, que é fazer a progressiva primária, não há nenhum tratamento, nada, 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 nada. O que eles fazem é treinamento de linguagem, né? Então, esse do lado esquerdo é um desenhista e o Bruce Willis. Foi esse material utilizado, a gente tem um consenso da demência da Academia Brasileira de Neurologia, eu vou mandar para vocês, tá bom? Mas tá aí o link. E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Foi muito pesado? Tem alguém aqui ainda? Sim, Sim, prof. prof. Tô Tô aqui, aqui, doutora. doutora. Alguma dúvida? Não, tá Não, tá tranquilo. tranquilo. Tá bom, gente. Ficaram poucas pessoas, né? Bem pesado. Mas qualquer coisa, a gente tá aqui, tá bom? Boa prova para vocês essa semana. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Não, assim, o que acontece? Não é que ele tem mais chance, né? É, essas alterações comportamentais, existem alguns pacientes que você acaba tendo essa relação, né? Mas as alterações comportamentais, eh, estresse, tudo isso, ele aumenta o cortisol. E o cortisol é um fator de risco quando a gente pensa que o Alzheimer ele tem um componente inflamatório, né? Então, um dos fatores que você trata num paciente com fator de risco para ter demência é realmente a depressão, né? Transtornos psiquiátricos. Mas o que acontece? Se o paciente ele tem um transtorno psiquiátrico desde jovem, né? Um bipolar, fica difícil esse diagnóstico de demência, né? Porque a gente fica, será que isso realmente é a demência ou isso é o bipolar, né? Essa alteração, que o bipolar ele é tão assim que ele até dá umas alterações. Quando a gente faz um PET-CT, que vê o metabolismo cerebral, ele faz um hipometabolismo frontal, né? Então, assim, você vê que tem uma alteração neurológica associada ao bipolar, né? Mas ele aumenta o risco? Há estudos que falam que essas alterações psiquiátricas podem aumentar o risco de demência, né? Mas, assim, não é uma coisa, é como se fosse um dos fatores de risco. Não é uma coisa obrigatória, entendeu? Que paciente com TAB vai ter demência. Não, não tem a ver. E outra, demência mais cedo? Não, né? Normalmente, a demência pré-senil, ela é associada com uma doença genética, né? Então, normalmente, claro, ela pode ser uma mutação. A gente já viu alguns casos de paciente que teve, não tinha ninguém na família e de repente teve uma demência, né? Pré-senil. E quando fez eu ia falar cariótipo, mas não é não. O teste genético veio como um teste, acho que foi uma foi APP, veio uma alteração como se fosse um Alzheimer, né? Ninguém na família tinha, como se fosse uma mutação de novo que fala, né? Começou na dela, não quer dizer que vai ter outros. Mas, pré-senil não. Normalmente, esses fatores de risco são fatores de risco para uma demência senil, né? Acima de 65 anos. E é isso. Agora, se o paciente, de repente, idoso, 60, 70 anos, 65, 70 anos, começa a ter um bipolar, a gente existe o TAB tardio, né? Que a gente faz diagnóstico de bipolar tardio, mas a gente da neuro sempre fica atrás da orelha se isso não é uma demência, né? Porque é muita atração que às vezes começa parecido com um bipolar, ou uma depressão grave, ou uma depressão psicótica. Eu já vi o paciente com DEVI, com diagnóstico de depressão psicótica, que é uma depressão com sintomas psicóticos, né? Então, ele tinha alucinação, muita alteração comportamental, muito quadro depressivo associado, idoso, e no final era um Levi,
né? Quando a gente começou a rifampicina, ele melhorou, ele não andava, ele voltou a andar. Tipo assim, né? E aí, um transtorno psiquiátrico, isso não aconteceria, né? Claro, todo feito mas o paciente já estava mais grave, então não dava nem para fazer os outros exames. Mas, assim, é um fator de risco? Há estudos que pode favorecem, né? Essas alterações psiquiátricas podem favorecer, mas como um fator de risco, não como algo que tem que aceitar. O que pode fazer é, realmente, se o paciente tem um bipolar, né, um TAB, tratar mesmo. Por quê? Porque o TAB tipo 2, né, é, ele acaba sendo, você tendo muito quadro depressivo, e a depressão é também um fator de risco de Alzheimer, né? Então, tem que tratar, tá bom, gente? Então, vou mandar o material para vocês e até próxima aula. Tchau. Tchau, prof. Tchau, prof. Obrigado. Obrigado. Tchau.